Queria chamar para esse tempo de mesa aqui mais uma vez, você pode se assentar. Queria chamar aqui Nicolas Ferreira, vem cá Nicolas, maravilhoso, vamos ter esse tempo aqui. Alan dos Santos, vem cá também, já vamos estar junto aqui. Paulo Figueiredo, vem para cá. Benção demais, Deus abençoe meu querido, paz do Senhor. Alan, Deus abençoe. Chega aqui, Paulão, vem cá, Lucas Gonzalez, vem cá, esse deputado maravilhoso. Vamos aplaudir essa turma toda. Senta aí, gente. Deus abençoe, Lucas, muito bom ter vocês aqui, gente, mais uma vez. Muito bom a gente estar aqui nessa noite, e eu sei que Deus tem muito para cada um de nós. Eu quero já colocar na mesa um assunto que mexe com todos nós diretamente, e eu já vou direto tocar com o Nicolas, por estar muito dentro de realidades de cidades, de metrópole, né? Diferente de um deputado estadual, de um deputado federal, um vereador, ele lida direto com escolas, com realidades de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade da sexualização infantil hoje dentro das escolas. O que tem acontecido, o que você tem visto e como a gente tem que se posicionar em relação a isso. Hoje, infelizmente, primeiramente, graças a todos, irmãos, amém? Na escola hoje, se pode tudo, até mesmo se preocupando com linguagem neutra. Mas você pode ter músicas sexuais, como muitas vezes se utiliza um funk, mas você não pode ter, muitas das vezes, ali uma oração, fere a laicidade do Estado, Você pode ter ali um ambiente, onde é propagado, todo tipo, de discurso de esquerda, e principalmente com relação à sexualização das crianças. Eu me lembro que eu recebi uma denúncia lá no meu gabinete da menina que falou, o professor, pediu, para os alunos ali, para colocarem, como colocava ali a camisinha e tal, tudo mais, só que saiu um vídeo, com a boca, e colocando com a boca, a professora colocando a camisinha com a boca. E isso, assim, passou a, entre aspas, não escandalizar todo mundo, para escandalizar somente nós, que temos ainda um senso de limite, um senso de proporções. Então, infelizmente, a escola, saiu também uma notícia recente de um professor que trancou, André, todos os alunos dentro da sala, e forçaram esses alunos a beijarem entre si. Caso contrário, eles não teriam um ponto extra ou não ganhariam um ponto. Então são coisas que nos assustam, só que a escola, na verdade o mundo, ele é um reflexo do que está sendo colocado ali na escola. Então as prioridades de educação, que deveriam ser de fato matemática, portuguesa, a pessoa saber ler, escrever, na verdade está sendo trocado por os princípios e valores que são de fato mundanos. E dentro da escola a gente vê que as artes, mais uma vez, as músicas de hoje em dia, saiu também um vídeo que eu vi também, meninos assim de, infância de, 8 anos, 10 anos de idade, dançando aí algumas músicas, que estouram no TikTok, e assim, a música pesada, a letra pesada, e a criança dançando, obviamente, de forma inocente, mas com conteúdo ali muito perigoso e danoso para essa criança. Então hoje o pai, quando ele deixa a criança dentro da escola, é um perigo muito grande, ele não sabe se o professor, ele é uma pessoa adepta ao poliamor, todo tipo de amor é válido, então quer dizer então que eu posso abusar de uma criança, eu posso começar a ter um amor ali por um adolescente. Então hoje é muito difícil, é muito perigoso. Então pelo menos lá em Belo Horizonte a gente ficou durante muito tempo sem aula, Então assim, acabou que não teve muitos casos que chegaram até nós, porque estava tudo online. E a gente teve uma luta lá muito grande, inclusive tem uma parceira minha aqui de BH, Flávia Borja. Gente, aplauda por favor a nossa vereadora Flávia Borja lá de BH. Maravilhosa. É uma combatente lá com a gente, principalmente na área da educação. Então assim, dentro das escolas hoje, infelizmente, mas isso não vem de agora, Herbert Marcuse tem um livro chamado Eros de Civilização, e ele fala que as mulheres norte-americanas, elas eram oprimidas, e a maneira de libertar elas seria através da libertinagem sexual. Então vem ali, toda a reverberação dessas ideias ali nos anos 60, com Woodstock, com sexo, drogas, e você percebe que não tem muita coisa que tenha sido gritado nas ruas que não tenha sido sussurrado dentro das escolas. Então a escola, de fato, ali ela forma, a criança, e principalmente tem atacado a sexualidade, Ela abre um TikTok,
são meninas seminuas, né? Você abre o YouTube, tem meninas seminuas. Toda propaganda tem que ter um apelativo sexual, caso contrário não vende. E aí é engraçado, né, que o movimento, né, por exemplo, feminista, que deveria denunciar isso, né, a objetificação da mulher, na verdade se cala, e a gente está tendo, né, casos e mais casos de meninas, né, tendo sexualidade precoce, tendo casos de abuso dentro de casa, porque a sexualidade está à flor da pele, porque sem você é dono das suas vontades, né? Então, se você não obedecer à sua vontade sexual, você não é livre, né? Basicamente é isso que tem acontecido, principalmente nas escolas do Brasil. É muito forte isso, e para as famílias, porque isso é uma realidade, né? Eu tenho um filho de 6 anos, tenho uma menina de 3 anos, e a gente se preocupa absurdamente com isso, porque tem que levá-los para a escola. Como que a família deve se portar quando ela percebe que o seu filho está sofrendo alguma forma de sexualização na escola? Primeiro, a escola ela não educa, né? A escola ela ensina, quem educa são os pais. Eu acredito que a primeira coisa que tem que se fazer também é puxar a orelha dos pais de querer terceirizar a responsabilidade para a escola, né? Quem tem que, amém? Amém. Então, quem tem que falar sobre sexualidade com o seu filho, né, tem que ser os pais, né, no momento que eles acreditam que sejam o mais adequado para os filhos, né? E hoje, infelizmente, né, a escola tem feito esse papel dos pais. Agora, eu vejo que também o pai ele tem que estar sempre atento, né? Existem sinais, né, que a criança pode dar, né? Meus pais são psicólogos e a criança muitas vezes ela se retrai, né? A criança ela não conversa, não tem liberdade de falar com o pai e a mãe. Então, pelo menos os meus pais, eles sempre tiveram muita confiança em mim, né? De, olha, pode ir, eu só quero saber para onde é que você está indo e com quem que você está indo, né? Então, eu tinha uma abertura com eles, de falar, ó, pai, aconteceu isso na escola, né? Desse jeito, daquele jeito, a professora falou aquilo, a professora falou aquilo. Então, o diálogo, né, tem que ser claro, tem que ser aberto, para não acontecer, né, dessa criança ter a liberdade de falar com o outro, né? Talvez ele não tenha liberdade com você, pai, de falar sobre, olha, o que está acontecendo comigo e tudo, mas ele vai ter com um amigo dele, né, que está ali um pouco mais precoce, um pouco, entre aspas, maduro, e pode traçar para ele um caminho, né, que muitas vezes pode ser irreparável, né, sexualmente falando. Então eu vejo que o diálogo, a percepção, a sensibilidade dos pais, eu não sou pai, né, ainda, né, mas se Deus que eu tive isso em casa, né, graças a Deus, pais que souberam ter um diálogo, né, aberto comigo para tratar de todos os temas, inclusive, né, o da sexualidade. Muito bom. Deus nos ajude, né, gente? Amém. Em nome de Jesus. Queria perguntar aqui para o Paulo, neto do presidente Figueiredo, vem de uma família aí, né, firme aí, sobre a questão das drogas, né? Aqui hoje mesmo eu fui para um lugar, hoje à tarde, antes de estar aqui, absurdo, né? Mas perto de onde a gente estava, um casal literalmente tirou o cigarro de maconha e já começou a fumar a sua maconha ali, né? Como nós, né? Nós estamos aqui debaixo de uma realidade conservadora, uma realidade cristã que a gente acredita, a gente está aqui dentro da igreja, a gente está aqui prestando um culto a Deus, nós temos louvor, adoração, nós estamos lendo a Bíblia, mas estamos tocando em assuntos tão bíblicos quanto todos os reis que já passaram na Bíblia aqui. Então tem muita política na Bíblia, amém, gente? Acho que se você não sabe, um dos nomes de Jesus é Rei dos Reis, então tipo assim, é muito político esse negócio, amém? Alguém tem que mandar nessa coisa, né? Glória a Deus. E nós inclusive somos servos, né, dele. Sobre o que você vê, Paulo, para nós, a importância, né, ou como a gente deve se posicionar em relação a essa questão de liberação das drogas. Boa noite a todo mundo, prazer estar aqui com vocês de novo mais uma vez, e boa noite aos meus colegas aqui na conferência. A questão das drogas, da forma como é colocada pela esquerda, me lembra sempre aquela frase, the issue is never the issue, ou seja, a legalização da maconha, o assunto nunca é a legalização da maconha. Nunca é. Já existe um consenso aqui dentro dos Estados Unidos, inclusive entre os conservadores, algo próximo de um consenso. Uma área onde a direita americana se retirou muito foi essa questão da legalização da maconha, porque entendem que não há um mal tão grande nisso. O problema é que não é esse o objetivo final. Essa é só a porta de entrada. Uau.
Esse é só o cozimento, aos poucos. A sociedade vai aos poucos abrindo espaço para... a maconha está liberada? Se a maconha está liberada, por que não pode liberar também, não sei, as drogas sintéticas? Sim. E se as drogas sintéticas estão liberadas, por que você não pode liberar a cocaína? E se você vai liberar a cocaína, por que... Ao ponto onde nós chegamos, onde talvez quem vocês não acompanhem, mas ao final do ano passado, o prefeito de Nova York, Bill Blasio, que vivia tretando com o Bolsonaro, eu não sei se vocês lembram, o Bill de Blasio chegou num determinado momento, o Bolsonaro foi para a conferência, acho que das Nações Unidas, sim, na ONU, e o Bill de Blasio falou, se você não está vacinado, você não tem nada que fazer aqui. Já tinha tretado anteriormente com o Bolsonaro, num outro momento, e ele disse, este mesmo homem liberou, e hoje está em curso, na cidade de Nova York, o primeiro centro de injeção de heroína com supervisão do governo. Meu Deus. Então você vai lá, em Nova York, você chega no seu ambiente lá, supervisionado, e fica lá se drogando, se injetando, te dão uma agulha, te dão não sei o quê. Que é um passo acima da política que já houve em vários lugares na Europa, de distribuição de seringas descartáveis para que as pessoas se drogassem. Então, se você não vê problema nenhum, eu acho que maconha é uma questão de convenção social, não sei o que, blá, 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 eu só peço que você faça a seguinte avaliação. Maconha não é o assunto. É só a porta de entrada para os próximos passos. Começa assim, termina com o Estado, com o seu dinheiro de pagador de imposto, financiando o uso de drogas injetáveis numa cidade que chegou ao cúmulo da degradação moral, né? Eu me lembro que, recentemente, eu levei as minhas filhas a Nova York e andando pelo Times Square, icônico Times Square, né? Andando as minhas filhas para andar pelo ponto que, se você fala Estados Unidos, muita gente pensa, Estátua da Liberdade, Times Square, e a minha filhas de 5 e 6 anos olhando um sujeito fumando maconha no meio do Times Square a 1h da tarde, como se nada tivesse acontecido. É a coisa mais normal do mundo, elas olhando um mendigo jogado no chão, fumando maconha. Então, o assunto não é esse. Então, eu só queria pedir uma licença, porque o Nicolas falou de um negócio que eu acho importante, é especialmente caro para mim. Inclusive, todo mundo pode pontuar aqui alguma coisa, mesmo que eu fale com alguém na pergunta, né, gente? A gente quer ouvir todo mundo, né? Não, mas eu vou só bagunçar, porque é um assunto caro para mim, porque eu tenho uma filha de 5 e uma filha de 6 anos. E como muitos dos que estão aqui, e muitos dos que estão de casa tinham vontade de fazer uma coisa do tipo, eu vim para os Estados Unidos também pensando numa boa educação para as minhas filhas. Pensando que a doutrinação nas escolas no Brasil estava muito avançada e que aqui a coisa estava um pouco melhor. Eu moro numa cidade aqui chamada Weston, que fica mais ou menos uns 25 minutos de Fort Lauderdale e 40 minutos de Miami. E essa cidade é conhecida por ter algumas das melhores escolas do estado da Flórida, escolas públicas. E eu coloquei a minha filha de 5 anos, quando ela atingiu a idade, numa destas escolas chamada Everglades Elementary. Qual foi a minha... Eu comecei a achar algumas coisas estranhas, como, por exemplo, a minha filha de 4 anos ainda não estava em idade escolar, então estava numa idade cristã. Estava numa escola cristã, uma pré-escola cristã, que é a escola da minha igreja, a primeira igreja batista. E ela chegava com trabalhinhos de escola, com Dia dos Pais, Dia das Mães, e a minha outra filha não chegava. E eu questionei, por que não tem trabalho de Dia dos Pais, Dia das Mães? Ora, não tem porque você está oprimindo as outras crianças quando você cria um modelo de família único, com pai e mãe. Isso agora, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Está acontecendo. Mas calma que não acabou. Eu tirei a minha filha de 5 anos, na época de 5 anos, agora de 6 anos, dessa escola, apesar de academicamente a escola não ser ruim. Eu tirei pelo seguinte motivo: um belo dia eu recebo um e-mail da escola me perguntando se eu queria opt-out, ou seja, optar por retirar a minha filha
dar aula de educação sexual. Deixa eu repetir. K5, Jardim de Infância, 5 anos. Se isso não está te chocando, eu vou orar por você essa noite. Eu, obviamente, tomei um susto e falei com a professora da minha filha, que aparentemente não era uma pessoa de esquerda, pelo menos não se manifestava como uma pessoa de esquerda. E ela me falou o seguinte: não, isso é uma diretriz do condado de Broward. Isso é uma diretriz do condado de Broward, cujo o superintendente era melhor amigo do Barack Obama. E para vocês verem como a política é interconectada, colegas em Harvard e tudo mais. E a política era uma política deles. E eu perguntei, mas e isso é importante, é muito importante, é por isso que eu vou ressaltar. Mas o que vocês vão ensinar de educação sexual para uma que já não acho que deva ser papel da escola, em hipótese alguma, mas o que você vai ensinar de educação sexual para uma criança de 5 anos? Não, a gente não ensina sexo. A gente começa a ensinar conceitos elementares, como, por exemplo, tipos diferentes de família. Tipos diferentes de família? Mas como é que é tipo diferente de família? É uma família que o pai morreu e só sobrou a mãe? É uma família que até se separaram, aconteceu. Isso é uma coisa que acontece, mas é isso? Não, é família de 2 pais, é a família de 2 mães, é a família de 3 pais e um cavalo, um pônei e um anão. E como se sentir confortável com o próprio corpo. Ora, como se sentir confortável com o próprio corpo? Eu queria perder uns quilinhos, eu dei uma engordada agora no final do ano, mas não acho que não seja isso que vocês estão se referindo. Então, eu compartilhei isso com outros pais, amigos das minhas filhas, e todos acharam pessoas, nem todos cristãos, de fato, mas pessoas que são conservadoras em princípios, e elas não perceberam o que estava acontecendo. Então, eu queria, para não me alongar muito, deixar uma dica de leitura para todos vocês. Leiam um livro de uma moça chamada Abigail Shrier, chamada Irreversible Damage, Dano Irreversível. Não sei se existe esse livro em português, mas os alunos do meu curso até se conhecem bem, porque eu cito com bastante extensão, onde ela conta todas as táticas da agenda esquerdista que é ensinada nas escolas de professores para dessensibilização. É isso que eles fazem quando as crianças estão jovens. Dessensibilização. Isso entra nos cartoons, nos desenhos que as suas crianças assistem, nos jogos de videogame que elas jogam. Existem agências, ONGs, financiadas por bilionários. Isso não é teoria da conspiração, vocês podem pesquisar. Se chama SIE, Social Impact Entertainment, agências de entretenimento de impacto social que são financiadas para promover a agenda LGBTQXYZ, Q+, sei lá das quantas, e eu estou falando isso porque, para não deixar nenhuma sigla de fora, porque eu não quero ser, assim, deixar de ser inclusivo. Então vai ter que começar lá do A, B, C. Exato. Daqui a pouco você é LGBT, A, B, C, D, Exato. Mas são financiadas para promover, e é por isso que você hoje assiste no Cartoon Network. No Cartoon Network tem a semana do Pride Week. Vocês sabem disso. Pride Month. Sorry, Month. Não é um mês. A week is not enough. É um mês. É um Estados mês. Unidos é um mês. O canal infantil fica um mês inteiro. Um mês inteiro. Onde a Liga da Justiça, arco-íris e tudo mais. Onde a sua filha, se você ligar no Cartoon Network, tem ótimos desenhos animados, tem lá uma menina trans explicando sobre a jornada trans dela, de uma criança.
Isso não é brincadeira. Desculpa te interromper, eu me Pelo assustei amor de Deus. muito esse ano. Quanto que é o mês que eles fazem o Pride? Junho. Julho. Hã? Graças a Deus eu não sei que mês que é. Tá por Mas- fora. Estou por fora. Mas eu lembro que no canal de televisão em casa, eu entrei. Hoje a televisão já vem com vários canais inclusos, né? Ela já vem com a internet, então você nem. Se você quiser, você tem uma TV a cabo, você não precisa necessariamente ter. Eu mesmo nem tenho, mas com as TVs que vêm dentro da televisão, no aplicativo da televisão, todos os jornais e todos os canais infantis, no mês que é o mês Pride, todos. Eu fiquei impressionado. Um canal de televisão eram testemunhais, foi o mês inteiro. Candy Crush. Joguinho de celular tipo Tetris de doce. Pop. Justice League. Jogos que você jamais imaginaria. Não só jogos, mas empresas também, né? Coloca Todas as empresas. Caixa é de money, sucrilho. né? Caixa do sucrilho. Não é money, porque... Não é só money, Não, né? não pode ser money, porque Lego, uma empresa que vende Lego. Bloco de montar para criança. Ora, em geral, pais tendem a ser mais conservadores. Você aliena mais o seu mercado consumidor fazendo esse tipo de coisa do que você atrai consumidores. Ninguém fala assim, vou comprar esse jogo de Lego aqui de policial para o meu filho, porque eles estão com uma agenda LGBT espetacular, não posso deixar. Nunca isso aconteceu na história. Nunca ninguém foi comprar um sucrilhos e falou assim, esse aqui, vou pegar esse aqui que tem um arco-íris. Nunca nenhum pai fez isso. Então não é dinheiro. Não é. Existe dinheiro doado para agências, para ONGs que promovem este tipo de coisa. Uau. Mas o interesse não é capitalista. O interesse não é eles só querem lucrar. Não é igual o McDonald's que põe Happy Meal porque quer atrair as crianças para vender. A gente passou dessa etapa do capitalismo. Uau. A gente está agora no capitalismo das grandes empresas. Uau. E das agências de publicidade, etc., que tem uma agenda que dá para a gente falar muito sobre isso, mas eu não queria deixar de alertar vocês sobre o seguinte: atentem-se, estudem, prestem atenção, porque o instinto do pai é um instinto de avestruz, botar a cabeça debaixo do chão e falar, não, isso nada disso está acontecendo, porque parece que é algo fora do nosso controle e que nós não temos como lutar contra isso. Mas pelo menos se prepare para que você possa ter conversas com seus filhos a esse respeito. Não deleguem a educação dos seus filhos para os professores, porque a imensa maioria dos professores, eu lamento dizer isso, a imensa maioria dos professores, tanto nos Estados Unidos e está piorando no Brasil, não tem uma agenda cristã. Só um detalhe, Sim, que toda essa agenda LGBT, ela não é uma promoção dos homossexuais. Isso precisa estar na ponta da língua de vocês, tá? Eles não estão fazendo uma promoção e uma defesa dos homossexuais. E se tiver algum homossexual nos assistindo, ao vivo, Com certeza tem. nada disso é para a defesa do homossexual, tá? Nada disso. Tanto é que, eu ia comentar, o prefeito que você estava falando, do que aconteceu com esse prefeito? O que estava liberando as drogas lá em Nova York? Não, esse acabou de sair, você está falando do governador. Do governador. O governador, que é do mesmo partido, Sim. e par deste prefeito, saiu, quem acompanha as notícias sabe que ele saiu vítima de, não um escândalo, mas uma série de escândalos de assédio sexual das suas funcionárias. E a esquerda, caladinha. Então, nunca pensem, o que o Paulo falou aqui, ele falou muito rápido a frase, eu vou falar bem devagar, né? The issue is not the issue, never the issue. É uma frase de um filósofo americano que dedicou o livro dele a Lúcifer. Tá? Uau. A questão nunca é a questão, nunca será a questão, né? Ele está falando do Saul Alinsky, né, escreveu um livro chamado Rules for Radicals, Regras para Radicais, onde ele diz... Essa frase é dele. A frase é dele. The issue is never the issue significa o seguinte: a gente nunca, o assunto que está na frente, que está sendo colocado em discussão, esse nunca é o objetivo final. Exato, porque senão quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da imposição do tal do Pride Month e etc.,
As pessoas podem pensar assim, pô, mas então vocês cristãos não querem permitir que os homossexuais tenham algum lugar dentro da democracia ou coisa do tipo? É que não é esse o ponto. Não é esse o assunto. Eles não se preocupam com os homossexuais, eles não querem saber dos homossexuais. O que eles sabem é aquilo que eu falei ontem. Eles sabem manipular os grupos. Então você tem um conflito aqui entre os grupos, natural isso, né? Os conflitos naturais dentro de uma democracia livre. Por exemplo, você já viu alguma disputa entre grupos na Coreia do Norte? Alguém já ouviu falar nisso? Branco contra negro, pobre contra rico. Alguém já ouviu falar nisso na Coreia do Norte? Não tem, porque você só vai ter conflito em locais livres. Então eles sabem que esses conflitos, eles não têm como ser zerados ou eliminados, a não ser com uma ditadura sanguinária como na Coreia do Norte. Então eles ouriçam as diferenças para que aqueles grupos fiquem brigando e vire o caos. Uau. Então o objetivo deles com essa coisa de promoção, não do homossexualismo, que isso precisa ser bem dito, é a promoção do anticristianismo. Anticristianismo. Exato, porque você pode tudo, menos ser cristão. Então é bonito ser budista, é bonito ser gostar de Allah, agora eu sou muçulmano, vira moda, vira bonitinha, você vai dar entrevista. Você só não pode ser cristão, porque aí você é retrógrado, você... Gente, isso é muito forte. Careta. Entendeu? Você é retrógrado, você é Careta, reacionário, careta, imbecil, negacionista, homofóbico, obscurantista, etc. Então, o assunto que eles estão tratando ali, em ciência política, aqui nos Estados Unidos, esse termo, eu nem sei como é que traduz. Deception. Eu não sei nem como Enganação, traduzir. ilusão. É uma deception. Eles colocam isso como isca. Aí o que vai acontecer? O cristão vai falar assim, não, mas é que os meus princípios morais e religiosos não permitem isso. É tudo o que ele quer que você fale. Uau. Porque o que ele está querendo tratar ali não é essa questão moral. Ele só quer te proibir de falar. E dividir a sociedade sempre no máximo de classes oprimidos e opressores, porque é a visão do Karl Marx. Essa é a mudança no neomarxismo. A divisão não é mais entre burguês e proletariado. A divisão é qualquer forma de oprimido e qualquer forma de opressores. E, lamento dizer, todos nós somos, ao mesmo tempo, de alguma forma, oprimidos e opressores. E aí, você é opressor porque é homem, é oprimido porque é latino. É opressor porque é branco, é oprimido porque é, sei lá, qualquer outra coisa. Então, com isso, você pode dividir a sociedade e criar ressentimento entre infinitos grupos. Por isso que você vê dentro da comunidade LGBTQXYZ, eles de vez em quando começam a brigar entre si. E brigam mesmo. Na verdade, se você for pegar o índice de crimes cometidos contra homossexuais, os maiores são cometidos por homossexuais. E aí, como que você tem que abordar um tema desse? A primeira pergunta, quem te delegou para representar esse grupo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A pessoa vai lá e fala assim, não, porque eu represento os homossexuais. Quantos você disse, quantos que assinaram um papel ou votaram para que você os representasse? Isso vale para tudo. Professores, por exemplo, na Flórida, a gente está acompanhando agora, saiu a New York Times, eu estava lendo hoje de manhã. Os professores em vários estados, os sindicatos estão querendo que as escolas voltem para o remoto. Os sindicatos. Isso está acontecendo agora. Vocês conversem com qualquer professor, de fato, que dá aula. Esses professores, eles querem que a escola volte para o remoto? Não, eles não querem, os professores não querem. Mas os sindicatos dos professores querem. Então, os sindicatos representam os professores? A comunidade, as ONGs... E aí você tem que desmascarar a pseudo-autoridade daquela pessoa que está falando em nome de um grupo que aquele grupo não elegeu. Não elegeu. Você está entendendo? Se você fica no assunto, é tudo que ele quer. O que você tem que desmontar é a nulidade, ou a ilegalidade, ou a falta de representatividade dele de falar no nome daquele grupo. Então, por exemplo, o Nicolas como vereador, a outra vereadora, quando vocês forem debater na escola, no trabalho, vocês não têm que debater o assunto tratado. Você tem que dizer o seguinte, peraí, quem é que te constituiu representante desse grupo que você está falando? Quem te deu autoridade disso? Que se você falar que foram os homossexuais, eu trago 10 amanhã aqui, eles vão dizer que nunca te deram autoridade nenhuma. Muito acabou. Forte, Entendeu? Muito forte. Tirar a autoridade, completo. Alan, só um ponto. Muitas pessoas podem perguntar assim, mas
o que de fato eles estão querendo, né? Um dos objetivos que eles tentam fazer é reescrever a história. Porque eles tentam tanto atacam, né, a questão, por exemplo, de personagens. Então todo personagem agora praticamente está virando homossexual, né? Até o 007 eles queriam colocar como uma pessoa, ele era, não sei se era da misógino ou uma pessoa não binária, né? Tanto nome, né? Não binária e tudo. E assim, o Wolverine no mundo paralelo, ele é homossexual, o Hércules também é. Super-Homem. O Super-Homem, todo mundo tem que virar gay, caso contrário você não é homofóbico, né? É assim, caso contrário você é homofóbico. E qual que é o sentido disso, né? Me lembro, né, quando aconteceu a questão do Maurício Souza, onde ele simplesmente se posicionou a respeito de uma prática. Olha, eu sou o contrário, não acho que isso deveria, né, estar passando nesse meio. Maurício atleta, né? O Maurício jogador atleta, de vôlei. Isso, de vôlei. E aí eu falei, pessoal, vocês não estão compreendendo a gravidade disso. Quando você modifica um personagem, você não modifica só o nomezinho dele, você está modificando a história dele. Imagina a Rapunzel careca. Se você tira a característica principal, né, desse personagem, porque o personagem ele possui atributos que o formam. Se você tira o cabelo da Rapunzel, você acaba com a história dela. Da mesma forma, o Super-Homem ele é conhecido por ser forte, por ser um homem, por salvar as pessoas. Se você modifica isso, você está modificando toda uma história. Então, ou seja, quer fazer um personagem, faça, mas não modifique os nossos personagens, porque eles possuem finalidades. Porque daqui a pouco vai acontecer exatamente isso. Eles começam modificando o Super-Homem, começam modificando o James Bond. Daqui a pouco eles vão modificar, sabe qual personagem também? Jesus. Exato. E aí se você modifica o personagem de Jesus, você modifica a história de Jesus. Então quando a gente para pensar nisso, não é simplesmente uma HQ, não é simplesmente um desenho, é simplesmente o que está sendo transmitido, de que olha, na verdade, não existem coisas que são concretas. Tudo pode ser mudado de acordo com a minha vontade. E o que o Alan disse aqui, né, com relação a eles serem bastante voláteis, cara, a esquerda matava homossexual. Fidel Castro mata até hoje. Mata até hoje. Mata e até Fidel hoje. Castro deu entrevista para a Folha de São Paulo recente, tá? Assim, recente no seguinte sentido, uns 10 anos, né? Sei lá, 10, 12 anos. Dizendo o seguinte, falou, olha, nós de fato perseguimos e matamos homossexuais, né, lá em Cuba. E a esquerda fica em completo silêncio. Ou seja, a verdade para eles é algo que eles utilizam de forma como quando convém. Então a gente não pode simplesmente, sabe, achar assim, não, conservador é chato demais. Nossa, é uma HQ, Nicolas, qual que é o problema? É um desenho, qual que é o problema? O Roger Scruton fala, né, que nós conservadores nós somos chatos, mas nós estamos certos. Né, que a gente continue assim. Caso contrário, eles vão modificando toda a nossa história ao mesmo tempo que ela está sendo criada. Muito bom, muito bom.